Fala, galerinha. A gente fez o gráfico, o estudo do domínio, melhor dizendo, a gente fez ainda há pouco no Jamboard a obtenção das funções inversas. Agora, antes de a gente fazer esse outro treinamento número 2, vamos visualizar como é que seria essas questões de função inversa usando o nosso software GeoGebra. Eu estou aqui na plataforma online do geogebra.org. Depois eu vou disponibilizar esse template aqui para vocês, esse applet, para vocês terem acesso e visualização. Primeiramente, a letra A é a função 2x-1, que a gente visualizou. Então, primeiramente, eu plotei aqui o gráfico da função 2x-1, que é uma reta crescente, que a gente vai ver na definição de função daqui a pouco, na próxima aula, sobre função do primeiro grau. E agora a gente vai obter a função inversa dela. A gente tem como obter a função inversa usando o software de duas formas. Temos como obter geometricamente, ou seja, se esse desenho da função é uma reta, eu posso usar o conhecimento de geometria para obter a função inversa dela. Para isso, eu vou desenhar aqui uma função chamada y igual a x. É a função y igual a x, a gente vai ver lá na frente quando falar em função do primeiro grau, que é chamada de função identidade. Essa reta aqui, y igual a x, ela vai funcionar como se fosse um espelho para se obter as funções inversas. Então, para a gente obter a função inversa, basta espelhar qualquer objeto que esteja de um lado da reta no outro lado. A ideia é de inverter. Exatamente. Então, é a mesma ideia, a mesma perspectiva de quando você vai pentear o cabelo na frente do espelho. Você levanta a mão direita e o espelho aparentemente está mostrando para você o que seria a mão esquerda do espelho. Então está no mundo invertido. Então obter a função inversa é você inverter ela em relação a algum elemento. Na matemática a gente inverte em relação a essa reta y igual a x, que é a função identidade. Aí agora eu vou usar o conhecimento de geometria. Aqui em cima, no GeoGebra, a gente tem as chamadas barras de ferramentas. Nesse canto aqui do lado esquerdo é a chamada janela de álgebra, onde a gente pode digitar os campos de entrada. Se a gente tiver pelo online, ela fica no lado esquerdo. Se a gente usando o navegador do celular, a gente pode programar para ela ficar no lado aqui embaixo ou na lateral mesmo. E essa tela principal aqui é a chamada janela de visualização. A gente tem pelo menos dois tipos de janela de visualização. A gente pode programar até duas telas se quisermos. Vamos fazer então aqui somente nessa tela aqui todas as nossas funções. E à medida que a gente for construindo, a gente vai escondendo as que a gente não necessita. Então vamos lá. Janela de visualização. Eu tenho aqui a reta. Eu tenho aqui a reta espelho, que é a reta que vai projetar a inversa. E vou aqui na barra de ferramentas, na janela de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Janela de número 9. E tenho chamado aqui reflexão, tem em relação a uma reta em relação a um ponto. A gente vai utilizar em relação à reta, porque a gente vai usar a reta do eixo, a reta y igual a x como reta de espelhamento para obter a inversão. E reflexão é refletir do outro lado. Então aqui vamos lá, ó, clico sobre a função, sobre a reta azul, que é a nossa função. Clico sobre a reta tracejada, que é a função espelho, e eu obtenho uma outra reta também azul que ele constrói. Essa reta que está aqui com essa expressão é chamada de função inversa, só que essa aqui ele escreve a função inversa em função de parâmetro. Então ele chama de um parâmetro t e cria essa construção aqui paramétrica. Deixa eu ver se ele aqui permite trocar para a forma algébrica. Então clicando aqui nos três pontinhos da função, vindo aqui em configurações, aqui tem que ter uma opção para você alterar a configuração. Quando você constrói, algumas vezes vem aqui uma opção aqui que você pode formar. Eu acho que eu esqueci o nome dela agora, é padrão, faz a memória o nome. E tem aqui uma opção que você pode botar o formato dela para ir para outra configuração, que é a chamada forma algébrica, que a gente pode programar. Essa daqui não tem essa configuração. Aí, então, se a gente quiser escrever como função de x e y, a gente tem que fazer o que? 0 vezes 2t menos 1 dá 0. Então está dizendo que y vale t. Então basta a gente colocar o próprio t, o próprio y no lugar do t, e depois vai associar. Quando você botar y no lugar do t, ela vai ficar com a mesma característica que está aqui. Só que vai trocar x por y e depois só isolar. Essa é a forma usando o conhecimento de geometria.
Eu vou ocultar ela aqui. Vou ocultar a nossa reta espelho. E vamos fazer agora usando um campo aqui de entrada que permite também construir a função inversa. Eu vou aqui, ó, digitar a palavra função inversa. E olha que tem que digitar F maiúsculo e I maiúsculo, desse jeitinho que eu estou digitando. Tem aqui função inversa de matriz e função inversa de função. Eu clico na função inversa de função e aqui eu digito quem é a função. A nossa função ela está chamada de AX. Então vai botar A aqui, ela vai e constrói a função. Ó. A função inversa dela é 2x mais 1 sobre 2. É a mesma função que está aqui no reflexo, ó, que uma está sobre a outra. É a nossa função inversa. Então, é uma forma de obter a função inversa de forma geométrica. Para a letra A, ela obtém tranquilamente. Vou ocultar aqui a função A. Vou agora apresentar a função C. O gráfico da função C é essa curva aqui com assíntota. Observe que ela aqui está quebrada em um determinado ponto. Está quebrada aonde? Aonde é que ela não toca? 3x mais 2 não pode dar zero. Ou seja, se eu fizer 3x mais 2 igual a zero, a gente vai obter que x tem que ser menos 2 terços. Então, se eu fizer uma reta x igual a menos 2 terços e fazer ela aparecer aqui tracejada, e a gente acompanhar o gráfico da função f, ó, o gráfico da função c de x não toca essa reta tracejada. Então, nossa função ela está com assíntotas, que a gente vamos falar nisso aí quando vocês estudarem lá no superior, alguns conteúdos mais avançados. A gente chama isso aqui de assíntotas. Então, a gente não toca nesse ponto. Aí, agora, o que é que a gente vai fazer? Vamos obter a inversa. Será que obter a inversa pela reta y igual a x vai ser fácil? Então, vamos lá, na janela 9, reflexão, clico em uma das retas, uma das curvas, que ela seleciona ela toda, e clico sobre a reta. Essa curva que apareceu é a nossa assíntota, é a nossa reflexão. Agora observe que ela apareceu na forma paramétrica também. Se a gente ir lá em configurações, ela ainda não permite fazer a conversão para a escrita algébrica, a escrita convencional. Então essa daqui não serve muito para a gente. Deixa eu ocultar ela. Então como é que a gente vai poder obter ela? Bota aqui, ó, função inversa, abre parêntese, e aqui eu vou digitar C, que é a função inversa que a gente quer a função inversa da função C, né, nomeada de C. Essa função vermelha é a nossa função inversa. Agora, a fórmula dela, ela está escrita desse jeito aqui. Deixa eu pedir para ela apresentar na tela. Se eu quiser que a fórmula apareça, basta eu selecionar ela. Aqui nessa caixinha aqui é o menuzinho de atalho, e basta eu localizar aqui essa opção aqui, ó, do Azinho, escolher nome e valor. Quando eu escolho nome e valor, ela também aparece na fórmula da função, ó. Ela está numa forma diferenciada, ela está na forma mais sintética. Se a gente quiser transformar em uma única fração aqui, aí teria que tirar o MMC, que vai do numerador, que vai dar x, e depois fazer aquele princípio da divisão de fração por fração, conservar a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda. Quando a gente foi lá no Jamboard, a gente obteve, que eu vou chamar aqui de I de x, a função inversa dela. Como é que a gente ficou com ela lá no Jamboard? Bora pescar? A função letra C. Quando a gente finalizou a letra C ficou com uma característica de y igual, ó, ela aqui embaixo, 8 menos 2x sobre 3x. Isso daqui é obtido fazendo a operação do MMC e depois divisão de fração por fração. Eu vou digitar ela aqui no GeoGebra e a gente vai ver que vai uma sobrepor a outra, ó. 8 menos 2x, tudo isso dividido por 3x. Pronto. Quando eu der Enter, ó, a função que ele está criando e aqui está de azul, e ela está sobrepondo a que está de vermelho. Então, ó, é a mesma função. Só que aqui agora, observe, aqui na função da h, não está observando qual o valor que não pode ser de forma imediata.
Mas aqui também no numerador dá para ficar bem claro, ó, 8 dividido por x. Na divisão a gente só não pode dividir por zero. Então aqui a assíntota agora é o x igual a zero. Ou seja, eu não posso botar zero aqui no lugar de x. Pronto. E agora, como é que a gente vai fazer? Vamos esconder aqui as nossas funções. Vamos fazer a letra D. A letra D, o gráfico dela é essa daqui. 2x menos 4 não pode ser zero. Então, dessa vez, a função ela não pode tocar no x igual a 2. Observe que no x igual a 2 ela não está tocando. Por que ela não está tocando no x igual a 2? Mesma explicação que a gente teve ainda há pouco. Ela não toca no x igual a 2 porque é o que faz o denominador zerar. Isso aqui tem a ver com o nosso domínio, que a gente já estudou antes. Quando eu for pedir para o GeoGebra para ele calcular para mim a função inversa da letra D, ele me retorna uma interrogação. Não sei qual é o problema, acho que está dando bug aqui no GeoGebra em relação às funções inversas, onde tem uma variável no numerador e no denominador. A gente viu na letra C que a letra C só tinha variável no denominador e ele calculou. Mas quando tem variável no numerador e denominador, ele não está obtendo o gráfico dessas funções. Então, professor, como é que a gente vai fazer para obter o gráfico dela se o comando função inversa não permite? Usando o software, sem fazer cálculo, você teria que fazer o quê? Fazer nossa reta y igual a x aparecer novamente. Aí agora você vai pedir o quê? Inversão, reflexão dessa curva em relação à reta y igual a x. Então, da forma geométrica, a gente sempre vai obter. E você vai obter a função na forma paramétrica. Eu não consegui alterar a função paramétrica usando esse comando de inversão para outro formato. Não consegui localizar essa opção nele aqui no GeoGebra. Então aqui seria a função inversa dela. Agora, se a gente quiser, só para mostrar que existe essa opção de forma paramétrica, a função a de x, que é 2x menos 1, clicando aqui nos três pontinhos, configurações. Aqui, deixa eu ver, é no estilo, no avançado. Não está aparecendo aqui agora a opção de trocar as configurações, mas tinha, acho que é essa opção aqui, que não está aparecendo aqui agora, para a gente alterar essa configuração. Então essa é a forma paramétrica da função inversa da fórmula D. Se a gente quiser escrever, é só botar, ó, no lugar do t, botar o y. Aí você vai colocar o y e vai fazer o isolamento algébrico dele para obter a fórmula. Essa é uma forma de fazer essas funções inversas. Pronto. Vamos aqui então para finalizar a atividade, depois a gente fazer algumas explorações com relação à função inversa usando o software. Como obter e responder questões que foram dadas já na função inversa. Então vamos lá, ó. Uma função invertível, quer dizer que admite inversa, é uma aplicação de real para real, ou seja, de um número real em real, definida por a fórmula da função 6x é igual a 3x mais 2. O objetivo da questão é saber quem é a inversa de f. A inversa de f, quem é a inversa de f? Qual dessas formas representa a inversa de f? Se você tentar isolar, trocar aqui x por y, do jeito que está aqui, vai errar, porque essa função não é a função f de x, essa é a função f de 6x. Como é que se faz para obter a função f de x em uma função desse tipo? Isso aqui é chamado de função composta. É quando você tem uma função, a função 6x, dentro de outra função. Então, esse 3x mais 2 é o resultado do 6x dentro da função f. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos pegar 6x e vamos trocar por uma variável qualquer. Eu vou trocar aqui por m. Então, olha o que é que está me dizendo. Aonde tiver 6x, eu vou colocar m. Então, isso aqui vai ficar f de, no lugar do 6x, eu coloco m. É igual a 3 vezes... Espera, aqui é x. Mas aqui é 6x, então eu não posso colocar m. Aí eu tenho que fazer o quê?
Se 6x é m, quem é x? X é o valor de m dividido por 6. Então, no lugar do x, eu coloco m sobre 6. Mais 2 aqui. Então, você vai ter o quê? Que f de m é igual a 6 dividido por 3. Ó, 6 e 3 dá para dividir, tudo por 3. Aqui dá 1, aqui dá 2. Então, 1 vezes m vai dar m sobre 2 mais 2. Essa é uma função chamada f de m. Mas f de m também pode ser chamada de f de x? Pode. Eu posso trocar m por qualquer letra. Eu posso trocar m por k. Então, aqui no lugar vai ficar k sobre 2 mais 2. Mas poderia ter chamado também de f de x. F de x, então aqui fica x sobre 2 mais 2. Essa é a função f de x. Qual o nosso objetivo agora? Obter a função inversa. Qual dessas funções é a inversa dela? Então, o que a gente faz? Se f de x é igual a y, então pode dizer que y é x sobre 2 mais 2. Obter a função inversa é isolar o novo y depois de trocar, né? Então, vou trocar aqui. Y eu vou chamar de x, x eu vou chamar de y. Primeiramente, vou neutralizar esse mais 2 aqui, para deixar y sobre 2 sozinho. Então, eu vou ter que x menos 2 é a metade de y. Depois, eu cancelo esse y que está dividindo, multiplicando um lado e multiplicando o outro por 2, que aí ele cancela aqui. Aí, eu vou ter que este y é 2x menos 4. Esse aqui é o y da função inversa. Esse é o y da função inversa que a gente estava procurando. F menos 1 de x é igual a 2x menos 4. E isso é a nossa letra A. Teria